Se você pensa que o roteiro existe assim desde sempre, está muito enganado. Na verdade, lá no início mesmo, era apenas uma questão de ideia, ou uma frase. Como estava escrito num roteiro dos anos 90, senta que lá vem história. No início do cinema, em 1895, não existia preocupação com roteiro, sendo os primeiros roteiros simplesmente uma breve sinopse. Nessa época, essa simples ideia, muitas vezes na forma de um título, levava o nome de cenário, o que não ocupava mais do que um parágrafo. Em 1897, a preocupação com o roteiro começou a crescer com o aumento da duração dos filmes. Já Pillow Fight, de Thomas Edison e James White, foi o primeiro filme apresentado com uma sinopse para venda aos exibidores. Em alguns filmes da época, os exibidores costumavam contratar narradores para comentar ou esclarecer a história durante o filme. Foi aí que a preocupação com a narrativa começou a crescer, e a construção de um roteiro passou a ganhar importância. Quando o roteiro nasceu, o filme já era uma arte independente. Já não era possível improvisar seus novos efeitos visuais sutis na frente da câmera. Estes tinham que ser planejados cuidadosamente com antecedência. A partir de 1910, o roteiro começa a ser mais valorizado por Thomas Ince, para agilizar a produção do filme. Pela primeira vez, escrever para o cinema tornou-se verdadeiramente eficiente. Fallen Leaves foi um dos primeiros filmes a não fazer apenas o registro de uma rotina, mas contava uma história emocionante com início, meio e fim. Com o passar do tempo, os cineastas da época passaram a inserir diretamente no filme uma cartela que descrevia o diálogo, ou fazia algum tipo de introdução à história. Em 1927, a história do cinema dá um salto fantástico com o primeiro filme falado. O cantor de jazz, de Alan Grosland, foi um marco, pois a partir daí, as falas dos personagens ganhavam visibilidade. Os diretores passaram a ter mais autonomia pelo processo, pois os roteiristas ficaram dedicados exclusivamente à escrita. Some folks have one, some folks have none. Um dos filmes mais aclamados do cinema, Star Wars, chegou em 1977, com uma temática de ficção científica, propondo uma modernização na forma de contar história. Mas, o que não se esperava é que George Lucas ia usar uma referência lá do início nos seus filmes. Ele se apropriou da cartela com textos escritos para fazer a introdução, levando mais uma vez o roteiro literalmente para as telas. Faça ou não faça. O vencedor do Oscar de 2018 na categoria Roteiro, o diretor e roteirista Jordan Peele, também chegou com diversas referências de outros roteiros. Corra veio com toques bem inspirados de Stanley Kubrick, como O Iluminado, Laranja Mecânica e De Olhos Bem Fechados, onde o terror e a carga dramática têm papel de destaque. Mas quem disse que os roteiristas não usam referências o tempo todo? Eu já escrevi, eu tenho 2 filmes que eu me lembro que eu fiz referências a outros trabalhos de outras pessoas. Foi Bete Balanço, que é uma foto que o fotógrafo está tirando foto dela e ele faz uma homenagem a Marilyn Monroe, num livro que é a foto mais famosa da Marilyn Monroe, foi essa foto, inclusive, que acho que deixou ela bem famosa, que ela é deitada num lençol de cetim vermelho. E o outro filme é um filme infantil, que vai ser produzido esse ano, que é o Laboratório do Dr. Jó, que são crianças que vão para a Revolução Francesa, entram numa máquina do tempo, vão para a Revolução Francesa, e quando elas entram no quarto de Maria Antonieta, uma das meninas veio em sapatos e tal, tira o all-star dela e coloca na sapateira de Maria Antonieta, falando assim: corre que vem gente atrás. Tá? E é uma referência ao filme da Sofia Coppola, que fez uma pesquisa maravilhosa sobre Maria Antonieta. A única coisa no filme que não é verdade é o all-star dentro da sapateira, ou não.